Como anda a saúde mental dos brasileiros nos últimos anos? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já posso adiantar que no país da alegria, as mentes dos brasileiros já não andavam bem faz tempo. Conheça agora 4 fatos sobre a nossa situação. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o quinto contra transtornos depressivos, atingindo respectivamente 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para amenizar essa situação? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um dos objetivos do Minutos Psíquicos é promover saúde mental na população brasileira por meio da psicoeducação. Olá, Juliano, tudo bem com você? É uma satisfação estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para esse bate-papo. Eu agradeço, né? Acho que desde a época da faculdade a gente já tinha uns papos cabeça, né? E não é a distância que impede da gente continuar tendo essas conversas, né? Com certeza, com certeza.
E como você está? Onde você está? O que você está fazendo? Me conte, visto que teve esse espaçamento da faculdade para cá. resumir, tentar resumir assim de uma maneira concisa, né? Depois que eu me formei, eu fui trabalhar na assistência social, né? Trabalhar em SAICA, que é o famoso abrigo, né? Que é o Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente. Entre um vínculo e outro, né? Entre esses idas e vindas aí dentro da assistência, eu fiz uma licença de cobertura de maternidade no NASF, né? Dentro da saúde da família, que é da saúde, né? NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que seria a equipe multi que trabalha dentro das UBSs. E aí eu gostei muito do trabalho, achei muito bacana o que eles fazem, e comecei a me organizar para migrar para essa área, né, para ir para a área da saúde. E ainda trabalhei mais uns 2 anos dentro da saúde, da assistência, até eu conseguir entrar há 3 meses atrás na UBS, né? Então agora eu estou na área da saúde. Maravilha. E me conta um pouco, essa área que você atua como psicólogo da área da saúde hoje é a mesma área geográfica onde você atuava antes na assistência social? E trabalhando na região da Vila Guilhermina Esperança, que faz parte que a assistência dentro do SAICAS é dividido pelos territórios do CREAS, né, e das varas da infância, né? Então, tem duas divisões aí. Mas a gente fazia parte, no meu início, foi na Penha, da vara da Penha, e no CREAS ali da Guilhermina Esperança, né? E agora, antes de ir para a saúde, né, sair da assistência, eu estava em Santana, né, na Vara de Santana e também no CREAS de Santana, ali também era o mesmo. Né, e agora eu estou aqui na Vila Carrão, né, na Zona Leste, então é mais próximo do meu primeiro vínculo, da minha primeira atuação enquanto psicólogo, né, que é de volta na Zona Leste, né, mais perto de onde eu moro, da realidade que eu conheço, né. Como que você coloca a importância da saúde mental? Como que a gente pode sensibilizar o brasileiro sobre isso e quais são os desafios que você afronta para passar esse tipo de informação? A questão da saúde mental, a pandemia, né, teve um grande agravo aí, né? As pessoas sofreram bastante, piorou a questão da saúde mental, né? O isolamento, ele foi muito necessário, ainda é em certo nível, né? Mas esse isolamento gerou um grande sofrimento emocional, né? Tem vários estudos sobre isso, né? Coisas super interessantes, né? Que vão falar sobre as pessoas que se divorciaram, né? O uso maior, né? A maior quantidade de medicação que as pessoas procuravam, né? Ainda hoje, né? Dentro da minha atuação, tem ainda falas assim, né? Das pessoas que procuram OBS atrás da psiquiatria, né, atrás da medicação. Mas, assim, a pandemia teve uma piora muito grande, né, aumentou muito o sofrimento de todo mundo, né, independente da idade, né, independente do gênero, independente da raça, né. Obviamente, algumas populações acabaram sofrendo mais que outras, né, devido às condições intrínsecas disso, né, possibilitavam maior ou menor cuidado, né, quando nós falamos disso, a gente fala de classes baixas que não tinham como ficar em casa, né, não tinham como ir para o home office, né, seja a pessoa que trabalha com limpeza, por exemplo, né, a mulher, a tia da limpeza, ela não pôde ficar em casa, né, a empresa estava fechada, mas ela continua indo lá limpar, né. Então, assim, muitas profissões das pessoas daqui da periferia, né, acabaram não mudando muito, né, a pessoa continuou indo, né, então impacta diretamente nesses cuidados aí que as pessoas tiveram. Mas com relação à saúde mental, sim, né, as pessoas adoeceram mais, né, tiveram um aumento muito expressivo de casos de ansiedade, depressão, né, são dois males muito importantes na nossa sociedade contemporânea, né, então tem a ver, não tem como desvincular com o nosso sistema econômico, né, falar que o capitalismo não gera isso é mentira, né, lógico que através da pandemia, através do adoecimento, ficou mais grave. As pessoas passaram a sofrer mais, né? Então, o cuidado além daqueles cuidados que a própria Organização de Saúde diz, né, que a Secretaria de Saúde diz, né, do isolamento, dos cuidados, há de ter o cuidado de saúde mental,
né? Que é isso, é poder falar como está se sentindo, é poder reconhecer o medo, né? Teve gente que perdeu ente querido e não consegue lidar com isso, né? Ainda está tentando elaborar um luto, né? É até mais grave porque não teve nenhum enterro mais, né? A pessoa não pôde nem mais se despedir, estava com uma tosse, foi para UTI, né? Foi para o médico, do médico para UTI, da UTI foi nada, né? Com 2, 3 pessoas só. Até aquele ritual da despedida, né? Que já estava sendo prejudicada pela questão médica, né? Da pessoa morrer dentro do hospital, piorou ainda mais. Surgiram várias questões assim, né? De medo da morte, de agorafobia, né, de medo de população, né, medo de aglomeração, medo de sair na rua, medo de retomar a rotina, né, o medo do adoecimento, pessoas que já tinham alguma condição pré-existente, com transtorno obsessivo compulsivo, também agravou, porque a pessoa já tinha uma condição de um cuidado específico, né, então aí a gente vai e fala para ela, olha, agora tem que se cuidar ainda mais, né, então ela acabou entrando em parafuso, né, nessa linguagem mais coloquial minha, mas assim, ela acabou ficando mais preocupada ainda, então Sim. piorou mais, né. Ok. E você falou anteriormente que você esteve também no NASF, né? E você pôde seguir um pouco a saúde da família durante a pandemia e você também teve a possibilidade de seguir situações dentro de abrigos durante a pandemia? Você conseguiu ver esses diferentes cenários durante essa pandemia? Ai, conta um pouquinho pra gente. Quando eu recomecei, assim, quando eu comecei a trabalhar novamente, né, eu saí de um abrigo e eu fui entrar em outro, eu comecei a trabalhar no Jabaquara, né, foi bem no início da pandemia, foi bem quando as coisas começaram a agravar, né. Então eu vivenciei muito esse período inicial de isolamento e quanto era difícil para as crianças dentro do abrigo, né. Com relação ao NASF, também sempre acaba sendo uma questão muito complicada, né? Como falei, o NASF ele é pensado para estar mais perto da população mais vulnerável, né? Então, justamente a vulnerável é quem mais sofre. Então, seja por qualquer motivo, ela vai sofrer mais, né? Então, a pandemia também atingiu muito mais fortemente as camadas mais baixas da sociedade, né? O NASF tem que estar muito próximo, né? Teve espaçamento entre os atendimentos foi suspenso, né, com o agravamento da pandemia, não podia atender, né, aquele individual, que é o carro-chefe da psicologia, né, aquele atendimento individual que a gente faz, assim, aquilo que historicamente diz que a psicologia nasce nisso, né, foi suspenso, né, grupo, então, também foi suspenso, uma coisa que a gente, da nossa atuação enquanto psicólogo, né, também foi suspenso, então, assim, a população também ficou desamparada, né, e dentro do serviço da assistência social, explicar isso para um adolescente, que ele vai ter que deixar toda aquela rotina dele. E ele já vem de uma série de quebras, né? Uma série de abandonos, uma série de violências. E falar, olha, agora você vai ter que ficar isolado, quieto aqui dentro, né? Muitos deles não entendiam, né? É um trabalho muito árduo, assim, explicar o risco que eles se colocam, né? Historicamente, também a adolescência a gente entende como um período dessa transição aí para a fase adulta, que tem muitos movimentos, assim, a ideia de que eu não vou pegar doença, né? Eu não vou morrer, né? Tem os desafios das figuras de autoridade, né? Então, foi um desafio enorme explicar para eles que eles não podiam mais ir para a rua, né? Por a hora que eles quisessem, assim, que eles não iam, aquele socialização que ocorria na escola foi suspenso. Então, assim, mais vínculos foram quebrados, né? Mais espaços que eles já frequentavam, que a gente se esforça para construir de uma maneira saudável, né? Também foi interrompido. Então, gerou um grande desafio para os profissionais e para as crianças, os adolescentes acolhidos, um sofrimento, né? Um sofrimento enorme também, porque eles são tomados, né? Desse tédio, não tem o que fazer, o que a gente inventa, mesmo que a gente faça um jogo, uma roda de conversa por 1 ou 2 horas, eles ainda têm, né,
ainda 16, 14 horas, né, para se ocupar. Qual é o maior desafio que a psicologia afronta, na sua opinião, em relação à saúde? Assim, quais são os estereotipos, né, que um psicólogo afronta na sociedade? Quais são os tabus ainda existentes entre a sociedade brasileira? Porque eu estava vendo alguns dados onde se pensa que o brasileiro seja um povo feliz, muito para cima, país do carnaval, das amizades e do calor, né? Na realidade, nós sofremos muito de muitos distúrbios, né? De muito sofrimento psíquico. E qual é o desafio que a gente tem para reconhecer isso e se cuidar, na sua opinião? É, a, na questão dos, dos estereótipos, né, a psicologia ainda tem um longo caminho ainda para desvincular essa imagem, né, da loucura, né, do caso do esquizofrênico, né, dessas doenças mentais mais graves, né. Então, nós temos que trabalhar com outros profissionais para explicar isso para eles, né, desconstruir esse mito aí da psicologia enquanto, né, o adoecimento grave, né. Então, a psicologia está aí para oferecer um caminho para as pessoas se entenderem, né? Enquanto ela cuida da saúde delas, né? A pessoa vai se reconhecendo nisso, né? Ela vai entendendo onde dói nela, ela vai dando nome ao sofrimento, né? Ela vai cavando dentro dela para entender, né? Por que ela sofre, né? O que incomoda ela? Ela vai nessa busca do autoconhecimento. É muito mais do que lidar simplesmente para a pessoa que, né, o depressivo grave, né, o esquizofrênico, né. Então a gente tem que ir mostrando isso, né, através da nossa atuação, né, através das nossas falas, né. Acho que é importante a gente ter um espaço de desconstrução um pouco dessa imagem aí. Então os profissionais muitas vezes não entendem, né. Eles crescem nessa nossa cultura de que a psicologia é para os loucos, né? Então, assim, é também todo um trabalho de formiguinha de falando, olha, eu tô aqui não é necessariamente para isso, né? Tô aqui para outra coisa, né? Tô aqui para cuidado, tô aqui, não, mas eu enquanto profissional da saúde, da atenção básica, é isso, é o cuidado, né? A gente existem outros serviços que vão lidar com agravamento, né? Como o CAPS, né? O CAPS sim vai lidar com a pessoa em crise, né, uma pessoa mais crônica, casos mais graves, assim, né? Assim como nós temos ainda alguns hospitais psiquiátricos que vão também fazer essa retaguarda aí, em última instância, da pessoa que precisa, né, ficar um momento fora da sociedade, né, muito breve, para poder passar a crise, né? Enfim, são ferramentas que a gente tem. Mas enquanto profissional da área de saúde e da atenção básica, é esse olhar, né, de que existe esse estigma, né, então tem que desconstruir isso. Isso é um dos desafios, né, assim como o grande desafio, no meu ver, no meu entendimento, é a cultura nossa, né, a gente tem uma cultura que não permite que a gente fale sobre o que a gente sente, né, a gente tem uma questão do machismo, que vai falar, homem não chora, né, você não pode existem alguns conceitos morais aí meio deturpados, né, que vai falar que eu não posso odiar o próximo, né, que eu não posso sentir raiva de uma mãe que me faz mal, né, então, assim, a pessoa vai incrustando isso dentro dela, né, então, assim, também tem um desafio, é isso, mostrar para as pessoas que tudo bem ter raiva, né, tudo bem chorar, tudo bem ficar triste, né, tudo bem uma série de sentimentos, assim, a gente tem que humanizar um pouco as pessoas, né, que parece que a criança, ela nasce cheia de emoções aí, e aí a gente, em vez de ajudar ela a tornar mais colorido isso, a conseguir dar mais nomes, a conseguir dar mais contornos ao sentimento, a gente parece que faz o contrário, né, então, assim, nos atendimentos é muito comum as pessoas falar, eu tô, não sei, ou eu não sei, ou eu estou triste, né? Aí o triste, mas, né, quando você começa pela tristeza, será que não é angústia, né? Que às vezes a angústia é algo parecido com a tristeza, né? Então,
E é um outro sentimento que quer dizer uma outra coisa, né? As pessoas tudo chamam de ansiedade, né? Ah, eu tô ansioso. E aí você pergunta, mas, né, você dorme? Ah, durmo bem, né? Você consegue sair? Consigo. Então, já não é uma ansiedade patológica, né? Então, trabalhar essa, assim, as pessoas acham que não podem sentir um pouco de ansiedade, né? Então, qualquer coisinha, né? Então a gente tem uma sociedade que é uma cultura de que vai ter um limiar muito estreito do quanto a gente consegue lidar com o que a gente sente, né? Porque falta palavra, falta a gente nomear mais, falta a gente abrir mais esse leque, né? Eu entender que eu sinto raiva de algo específico, né? Não é uma raiva generalizada, né? Às vezes é uma situação que me acometeu. E esse entendimento, nessa compreensão desse caminho que eu tenho dentro de mim, que eu consigo, que eu vou me conhecendo e entendendo que eu consigo contornar, que eu não preciso descontar minha raiva, né? A raiva que eu passei no trabalho, eu não preciso descontar no meu filho em casa, né? Mas é todo um desafio também da psicologia enquanto prevenção, né? Esse trabalho de orientar, esse trabalho de oferecer um espaço de reflexão, né, das pessoas possam se olhar, né, e procurar entender o que elas sentem, né. Para mim, um desafio interessante que eu enfrento diariamente é isso, né, a pessoa conseguir dar nome ao que ela sente. Então, não é nem algo muito elaborado, mas é algo muito importante. Ela poder nomear o que é tristeza, raiva, raiva, amor, amor, desejo, desejo, né? Porque às vezes fica um meio de campo muito confuso nisso, né? E as pessoas elas não conseguem distinguir um sentimento de outro, né? Ela não consegue separar o eu do outro, né? Também. Então tem uma série de questões aí que é de prevenção, né? De prevenção ao adoecimento. Eu falo de pessoas que que saem da cama todo dia, né? Que conseguem ter funcionalidade, né? Um dos critérios que a gente vê em saúde mental é se uma pessoa é funcional, se ela consegue trabalhar, se ela consegue ir na UBS passar na consulta, se ela sabe administrar a vida dela minimamente, né? São pessoas funcionais aí que conseguem dar conta de várias questões da vida, mas ela tem vários aspectos que vão pegando aí, que vão se acumulando, e ela reconhece esse sofrimento, essa dor, e ela procura o BS, né? Esse sofrimento, assim, que leva a pessoa a procurar auxílio, ajuda, para poder nomear, né, elaborar melhor esse acúmulo aí de fatos que vão se tornando esse sofrimento maior. Você consegue transformar em dados de queixas frequentes? E a ansiedade e depressão, né? Acho que eu falei mais ou menos sobre isso, né? São os grandes males que eu observo, né? Lá no território da UBS, né? Da população que eu atendo, né? Ansiedade e muitos delas geradas pela pandemia, né? Essa ansiedade de se preocupar com o futuro, né? De ter medo da doença, essa ansiedade de não conseguir confiar no momento que está vivendo, não sentir segurança, né? No momento atual dela, né? Parece que ela não tem que dar conta de todas as infinitas possibilidades, né? Do que virá, né? Sempre essa preocupação excessiva com o futuro. Então, assim, muitas pessoas procuram OBS com esse sintoma, né? Alguns mais graves, que aí tem todo a fisiologia, né? A taquicardia, a sudorese, né? Que já são quadros com um prognóstico mais negativo, né? Que já evoluindo para um transtorno do pânico, né? Mas, no geral, a ansiedade é um grande fator, assim, que leva a pessoa ao OBS. E a depressão, né? Como eu falei, pessoas que perderam alguém, tem gente que perdeu pai, mãe, irmão, enfim, tem gente que perdeu filho. Não é fácil perder alguém, né? Quando alguém morre, né? Então, quando a gente não deixa fazer aquela despedida, né? Não tem aquele ritual, né? Aquele momento final ali que você consegue olhar a pessoa lá e fazer a sua despedida, o seu momento simbólico dessa despedida, né? Isso a pessoa não elabora a perda, né? E ela vivencia essa perda quase que diariamente, né? Então, um dos critérios da depressão que eu vejo as pessoas procurar o BS também é a perda, né? Mas também existe muita tristeza relacionada à trajetória de vida, né? Que vai deprimindo, vai tendo aquele humor distímico, né? Toda aquela melancolia, né? São traumas vividos, né? As relações que estão adoecidas, né? E a pessoa vai deprimindo e vai
roubando a possibilidade dela fazer diferente na vida dela, né? Então, tem casos, né, também entrando na questão econômica, que é gerado pelo desemprego, por exemplo, né? A pessoa deprime, se sente incapaz, né? Não consegue, não ganha dinheiro, não tem desejo de trabalhar e não consegue. Então, a depressão também tem essas facetas, assim, né? Lógico que, né, cada caso é um caso, mas eu estou tentando fazer de uma maneira genérica, né, para tentar englobar a maioria das pessoas que procuram, né, o atendimento da psicologia, ou que o clínico geral vê que a pessoa está mais para baixo e encaminha, né? Então, esses dois fatores, assim, que são os mais comuns, né? Mas sim, tem casos de criança, né, o TDAH, né, pessoas com a questão da hiperatividade, né? Tem o TEA, né, o espectro do autismo, tem questões de demenciação, né, mais voltado para Alzheimer, mas são casos mais específicos, né? Tem alguns casos que são muito interessantes, pessoas que teve sequela da Covid, né? Então, é um tipo de sofrimento muito específico, né? Através do adoecimento, né? Então, tem esses casos também. E dentre esses casos, dentro desses sofrimentos, você citou a questão econômica, e me vem quase imediato pensar, né, que dentro da questão econômica existe uma população que ganha menos, tem um salário aí menor, né, e com isso provavelmente tem um sofrimento maior, mais preocupações, muito provavelmente essa pessoa tem uma família, então uma preocupação por ele e pelo grupo dele, e com isso é inevitável eu falar da população preta e parda, porque aí me remete imediatamente a essa população quando a gente fala dos mais vulneráveis e dos usuários do SUS. Né? O SUS atende sobretudo essa população. E aí a minha pergunta é: você percebe o racismo dentro dessa esfera de saúde, dentro dessa esfera de saúde mental? Porque a gente tem já dados, estudos que certificam que o racismo traz um sofrimento psíquico não indiferente e faz parte das políticas públicas de saúde da população negra específica, junto a outras patologias crônicas, como diabetes, como a anemia falciforme, entre outras. Como que você colocaria essa questão do negro e da saúde mental da população negra? Inevitavelmente, né, a gente olha os negros, né, nos olhamos, né, e percebemos que existe um agravo no sofrimento emocional causado por isso, né, pela cor da pele, né. Porque se a gente retroceder uns passos na compreensão do ser humano, né, a gente vai perceber que a gente somos seres que vivem em comunidade, né, a gente vive em sociedade, a gente precisa do outro, afetivamente falando para sobreviver, né? Então, assim, falar em questões de raça e cor, a gente vai falar de exclusão, né? A gente vai falar de segregação, a gente vai falar de impedimento, né, de acesso a serviços, né? Então, é mais um agravante aí no cuidado em saúde mental, porque além da pessoa estar sofrendo, ela tem dificuldade de acessar o serviço, né? Ela tem, seja pela distância, seja pela ausência do serviço, né? Na UBS que eu trabalho, eu tenho uma população, por estar numa região mais classe média, né, então a incidência de pessoas negras e pardas procurando serviço é um pouco menor, né. Isso é um dado interessante, né, é um dado muito curioso, que diz também da história do nosso país, né, do quão os pardos e os negros ascendem socialmente, né, quando eles mudam de classe, né. Tem estudos que vai falar que a renda per capita diminuiu muito, né, então obviamente, aqueles que estavam mais embaixo decaíram mais um pouco. As pessoas que. As pessoas. Mas as pessoas negras, assim, elas não chegam até o serviço, né? Chegam um pouco, né? E aí eu penso que ou elas, de fato, não estão em casa, né? Porque eu trabalho das 8 às 5, e é o mesmo horário que elas, né? Em que momento elas vão procurar o psicólogo se elas têm que trabalhar, né? Ou elas não estão tanto no território, né? Por ser um bairro um pouco mais abastado aí, tem menos, né? Estatisticamente menos pessoas negras, então, né, nessa lógica elas procurariam menos, né?
então uma quantidade menor, né? Mas eu tenho sim pessoas que vão com sofrimento, né? E é sempre da ordem, não sei se, né, se é uma questão interessante, né? O quanto isso pesa, mas são pessoas que têm um histórico um pouco mais grave, né? São pessoas que têm acúmulos de função, né? Até hoje eu não atendi nenhum homem negro, né? Atendi mulheres, né? Então são mulheres que têm filhos, que perderam o emprego, que são dona de casa, né? Tem aquelas que trabalham e conseguem pegar o último horário do atendimento, né? Tem algumas pessoas assim que eu atendo, meu último horário é 4 horas, né? A população negra, ela acaba indo menos na UBS, né? E aí a gente pensa em dois motivos, especificamente no território lá onde eu trabalho, onde eu atuo, seja ele pela pessoa de fato ter que trabalhar, né? Então ela não tem como ir, seja um serviço que talvez não aceite atestado, seja a distância, né? Enfim, os motivos que eu entendo que é da ordem do trabalho, né? E por ser um bairro de classe média, tenha menos negro na região mesmo, né? No território. Para a questão financeira, as pessoas vão morando mais na periferia, então, né, a localização da UBS que eu trabalho em torno é sempre uma questão de uma população um pouco mais abastada, né? As ruas têm uns casarões, né? Não tem tem casas mais simples, tem uma pequena parcela assim do território que é mais comunidade, que é uma parte mais carente, né? Mas comparado com o todo, é uma parte bem pequena. Então, eles vêm menos, né? Não atendo homens, acho que isso é um dado muito interessante. Homem, ele, para terapia, ele já não vai, né? O homem negro, então, também tem menos acesso ainda, né? A gente falou um pouco dos estigmas, né? Também tem isso, né? Terapia não, né, tem que ser macho, né? Não vai lá falar de sentimento, né? Então, eles procuram menos também, mas sofre igual, né? Sofre igual. Eu não sei se sofre mais, né? Não dá para mensurar sofrimento, mas eu sei que sofre, né? Então, assim, as mulheres negras que procuram, né, as que vão ao UBS, que chegam até a psicologia, né, eu acho que traz um sofrimento um pouco maior, né, seja pela questão da sobrecarga, né, são pessoas que ou são donas de casas, que cuidam de filhos, ou que trabalham e vêm correndo para tentar ser atendida, né. Então, ela apresenta esse nível de sofrimento baseado na questão da cultura, que assim, pessoas brancas não vão ter esse sofrimento, né? Não tem como falar que vai ter. Então, é algo que eu tenho que lidar com elas também, né? Como é que é ser negro, como é que é ser mulher nessa sociedade, enfim. São questões que geram sofrimentos, né? Não tem como negar isso, né? Não dá para tratar com normalidade o fato de que ela ser negra, que ela ser mulher, estar inserida na sociedade que, nossa, não gere sofrimento, né? Vamos trabalhar ela para ela entender que ela tem capacidades, né? Que ela tem que ser melhor do que o julgamento dos outros, né? Que isso não deve impedi-la de correr atrás do que ela quer. Eu falei muito de dar contorno, né? Da gente poder, pra ela poder nomear isso, quanto isso incomoda ela, né? Mas eu trago, sim, eu tenho essas experiências, né? Algumas pessoas que eu atendo, né, tem algumas mulheres negras que eu atendo, que elas trazem essa fala também, né? De procurar estar em meios que tenham mais pessoas próximas a elas, né? Da cura. Então, não são pessoas que frequentam, por exemplo, o parque, né? Então, são pessoas que preferem frequentar uma roda de samba, né? Então, é um dado interessante de se pensar. Eu comecei falando que, né, nós somos seres sociais, né? Então, preciso estar próximo, falando de um modo até psicológico, né? Aí do afeto, preciso estar próximo de pessoas que eu me identifique, né? Que eu olhe e né, a minha imagem reflita nelas, né? Isso é interessantíssimo, né? Isso é importantíssimo para a constituição da nossa identidade, para a compreensão do nosso sofrimento, né? Entendo que assim a gente tem um termo em psicanálise que vai falar de comunidade de destino, né? Comunidade de destino é entender isso, que a gente sofre dores parecidas, né? Isso me acalenta. Isso eu entendo que assim eu não sofro sozinho, né? E aí eu começo a entender que o problema não sou eu, né? Que o problema talvez seja maior do que a minha pessoa, né? E aí a conversa se aprofunda, as questões se tornam mais amplas, né? Mas é um dado interessante, é um dado que eu tento sempre, tem que se ter esse olhar, né? Não tem como
tratar o sofrimento das pessoas como de modo igual, né? Mas quando a pessoa tem essas questões, nós falamos de questões muito mais profundas, né? Questões que de um campo do saber aí do autoconhecimento, que é do pré-simbólico, né? A pessoa não sabe nem nomear, né? Porque talvez a mãe sofreu preconceito enquanto ela estava grávida, e a criança já nasce com aquele sentimento sem saber dizer exatamente que sofrimento é esse, né? Então, diferente de outras grávidas, né? Eu acredito que seja muito mais complicado. Seja, né, você, Carol, pode dizer, inclusive, mais do que eu, né? O quão é isso, né? O quão complicados são essas relações, o quanto isso nos afeta, o quanto nos atinge, até o estigma da própria do adoecimento psicológico, né? A pessoa depressiva se cobra muito, a pessoa ansiosa se preocupa muito, porque tem uma cobrança do individual, né? Mas como não tem ansiedade na sociedade nossa, né? Como você maneja a tristeza na nossa sociedade que não permite sentir-se triste, né? Então, assim, são questões que eu acho que transpassam o indivíduo, né? Eu acho que o racismo também, né? A pessoa deve sente esse peso, né? Nós sentimos esse peso, né? E é algo que parece que é velado, não é tão bem falado, mas você sente, às vezes você não sabe dar nome, né? Eu retomo, né? A gente precisa aprender a dar nome ao que eu sinto, né? Será que eu sinto é algo meu, né? Exclusivamente meu, né? Ou será que é algo que está implícito aí na conversa, né? Algo que está subtendido nas relações, né? Então, a gente conseguir delinear isso, separar uma coisa da outra, é um desafio enorme, né? Eu preciso mergulhar nessa história da minha vida, né? Das gerações, né? Eu sempre penso que uma criança, ela traz a história dos pais, dos avós, dos bisavós, né? Ela vai dando continuidade a isso, né? Então, a criança que, se ela nasce em um certo meio, ela vai vivenciar isso, né? Porque tem coisas que passam, né? Perpassa, né? A questão do racismo, para mim, é muito isso, né? Não é pontual, aquela criança está sofrendo racismo. Meu, é uma geração, né? São gerações. São várias pessoas aí que sofreu, né? Então, se eu entendo que a criança sofre, o pai dela sofreu. Por que mudou da sociedade de uma geração para outra? Talvez não mudou muita coisa, né? Lógico que assim, a gente está mudando, né? Muito se fala, muito se trata, é muito interessante, muito importantíssimo esse trabalho continuar, né? Isso também é prevenção em saúde mental, né? Isso também é algo que tem que ser trago, que tem que ser debatido, né? Porque a gente vai cuidando das pessoas, né? Dos adultos, das crianças e das próximas gerações, né? É uma prevenção ao sofrimento, né? Emocional aí. E eu digo, né, pela minha pouca experiência, o quanto devastador né? O quanto a pessoa fica paralisada, né? Quanto a pessoa fica impedida da vida, de acesso à vida. Não estou nem falando do autocuidado, de procurar o BS, ou de ter trabalho, né? Estou falando de acesso à vida, de se sentir viva, né? De se sentir pertencente a esse grupo, né? Toda a ideia da exclusão é isso para mim, né? O fato de que eu vou falar que essa pessoa não serve, por uma característica ou outra, ela não vai servir, né? A gente não está mais em situação de poder perder grandes profissionais, grandes discussões, grandes pensadores, ou ainda de não permitir que futuros pensadores, futuros profissionais possam aí ser brilhantes por questão do racismo, por motivo do racismo, né? Sendo 56% da população brasileira preta e parda, ou seja, negra, né? Então, faz todo sentido isso que você fala, assim. E agora, voltando aqui à questão geracional que você colocou, né, eu estava vendo aí um documentário que fala, no Canal Preto, estava colocando algumas questões de saúde, e eu estava observando que eles colocam que é cientificamente provado que o que os nossos ancestrais viveram na trajetória Brasil-África, todo aquele sofrimento psíquico e físico que eles sofreram, causaram sequelas geracionais. Então, ainda estamos
vivendo esse processo patológico causado das violências, das atrocidades do período escravocrata. Portanto, quando a gente fala de cotas, quando a gente fala dessa saúde específica, a gente está falando desses resíduos que ainda estão entre nós, né, geneticamente falando. Então, estamos começando a nos admitir, né? Super pertinente. E, enquanto você fala, eu desenho aqui. A pessoa branca, ela tendo muito lá, né? No território tem muito asiático, né? Muito descendente, né? Da comunidade japonesa, né? Enfim. Não tem como falar que são origens de sofrimento diferentes, né? A pessoa vai sofrer. Como eu falei, o grande problema para mim, quando eu olho essas situações, é o que não é contado, né? O que não é falado. A pessoa sente o mal-estar, ela, assim, hoje em dia, ainda bem que se discute, porque a pessoa consegue nomear. Ela consegue falar, o que eu estou sentindo é isso, né? Eu estou me sentindo excluído, estou me sentindo julgado, né? Eu estou me sentindo mal por causa que as pessoas estão me colocando num canto, né? Estão me botando para fora das relações, né? Mas quantas pessoas não sofreram sem saber dar nome, né? Sem saber nomear, né? Eu acho que o grande, para mim, né? Talvez eu esteja falando besteira, mas para mim um grande sintoma de adoecimento é quando a pessoa é negra e se reconhece como branca, né? Voto declarado, né? Como é que é isso para a pessoa, né? Como é que é eu olhar no espelho e ver outra coisa que não é aquilo que reflete ali, né? Eu acho complicado para a identidade da pessoa, né? A mesma coisa, eu sou gordo, eu falar, não, eu sou magro, né? Como é que é negar um dado, um fato meu sobre mim, né? Algo que é importante na minha Constituição, que define as minhas relações, que vai dizer, né, se eu tenho acesso ou não a certos lugares, né, se as pessoas vão me receber bem ou mal, né, enfim, eu nego isso, né. Então, assim, acho que é sobre esse adoecimento. Hoje em dia a gente fala sobre isso, as pessoas podem refletir, ela pode até chegar à conclusão que fala, não, eu sou branca, beleza, né, mas que seja através da reflexão, né, não seja através do adoecimento, né, da negação disso, né? A pessoa vai reprimindo isso, né? Enfim, que seja por um caminho saudável, né? Então, é algo muito importante para a gente estar sempre em voga, sempre debatendo, né? Como você falou, algo geracional vai sendo atualizado a cada nova geração, vai sendo atualizado isso, né? Então, a gente tem que tratar, tem que lidar com muito carinho, com muito cuidado, né? Com muito respeito, com essas questões sempre, né? Porque, como eu falei, né? Define as nossas relações, né? Define acesso a lugares, né? Define me sentir bem, né? Define dizer se minha vida vale a pena ou não, né? Então, né? Talvez é porque eu seja psicólogo, né? Mas para mim as questões são sempre mais profundas, né? A ideia de que a gente só lida com a ponta do iceberg, né? A gente só lida com aqueles 10%. Eu só lido com o fenômeno manifesto, né? Aquilo que se manifestou. E aquilo que se manifestou é fruto de um intenso caminho, de um intenso trabalho interno, consciente e inconsciente dessas questões, né? Então, a gente tem que sempre, como eu falo, tem que tratar com carinho isso, com cuidado. Porque acho que as coisas são muito mais profundas do que a gente enxerga, né? Nossa, massa. Antes a gente estava falando da população, né? Você comentou que a população o território no qual você está inserido hoje enquanto profissional atende, sobretudo, uma classe média alta, uma classe branca, asiática. Como que era, em vez, a cor nos outros territórios onde você estava, mas, sobretudo, né, me vem a provocação e a curiosidade de saber qual era a cor dentro do abrigo, dos abrigos? Dentro da briga, assim, se tivesse uma criança branca é a exceção, né? Então, no abrigo, essa proporção se inverte, né? Nós temos uma incidência muito maior de negros, né? De pardos, que, como eu falei, né? Sempre atualiza essa história, então remete a toda a história de exclusão, né? Só que aí chega no extremo, que é o acolhimento institucional. Quando eu não consigo nem manter essa criança
no seio familiar, né? Por vários motivos, né? Mas as crianças acabam parando que é isso, o último bastião do cuidado, né? Do cuidado. Crianças que não conseguem ser cuidadas dentro de um abrigo são crianças que a gente vê em situação de rua, né? Que aí não, a gente não consegue abarcar o cuidado. Lógico que eu tenho uma série de críticas sobre isso, né? A institucionalização, ela tenta, com muito esforço, né? Entre erros e acertos, ela tenta cuidar dessas crianças, desses adolescentes, né? Só que às vezes falta, né? O cuidado, tem criança que precisa de mais que isso, né? Precisa de um cuidado maior, precisa de uma outra mentalidade de serviço, né? Porque a gente está falando de instituições, né? Então, a gente vai falar de estigmas do acolhimento, né? Eles sofrem não só o preconceito de estar abrigado, o preconceito de ser negro, né? É toda essa exclusão que se somam aí, que se multiplicam, né? Pensa, você já é negro, você já vai sofrer preconceito, você já é cunhado de vários nomes, e aí mais um é a criança de abrigo, né? Então, pesa muito mais, pesa, né? Eu falo porque eu já vi isso, né? Crianças que não querem ir para a escola, né? E aí quando fala que define o acesso a serviço, é isso, a criança não quer ir para a escola. Não é que estamos negando o acesso à escola a ela, mas porque ela se sente mal indo, né? Ela não quer ir porque ela hoje se fala em bullying, né? Mas ela é zoada sobre isso, né? Pesa as outras crianças que não entendem que são questões, como eu falei, cultural, econômica, né? Política, social aí, elas que não entendem, não receberam talvez essa educação em casa, como você citou esse exemplo, né? Dessa história que você contou, né? Talvez de questões assim, que faltou a compreensão, né, antes de introduzir a criança no meio da socialização escolar, que faltou antes naquela instituição família, né, naquele primeiro vínculos que ela estabelece. Então, uma criança de abrigo, ela vai exponencialmente sofrer mais, né, porque ela não vai querer ir para a escola porque ela vai ser taxada da criança do abrigo. Porque chega na escola, né, o material dela não é do melhor, né, ela conta com o que a prefeitura dá, isso pesa, ela não consegue ter um celular, né, eu vi adolescentes sofrerem por não poder ter celular, porque não tem verba dentro do abrigo para comprar um celular. Os pais, quando eles têm, né, quando tem a família que ainda acompanha, que está tentando reaver a guarda, não, às vezes não tem condição financeira disso, né. Eu tive, né, durante a pós-graduação, né, vou fazer esse parênteses para explicar mais ou menos o que eu quero dizer. Eu tive aula, tinha uma colega que ela era muito engajada também. Ela falava assim, não, a gente tem que roubar sinal de internet, a gente tem que, né, viva a pirataria, a gente tem que tirar deles, porque eles criaram um desejo em nós, né? E eu tinha uma professora que explicando sobre isso, é isso, né? Eles criaram um desejo em nós. E é intrinsecamente ligado com o nosso sistema econômico, né? Com a maneira as relações econômicas se dão, mercadológicas aí. Eles criaram esse desejo, então, e eles não negam. Eles criaram o desejo e nos negam. Fala, você quer? Então você tem que pagar R$ 1.000, né? Mesmo sendo nós a força de trabalho que produz. Mas se você entrar num shopping, a força de trabalho que produz toda aquela matéria que está ali não acessa. Uhum. Né? Exato. Então, aí eu vi, né, retomando o que eu falei do exemplo, eu vi adolescentes sofrendo por isso. Meu, você não tem, exemplo, para ter um celular, que é uma coisa que para nós é tão corriqueiro, né? Para eles também é negado isso, né? Por estar institucionalizado, por ser vindo da classe baixa, né? Por vir de questões de família desestruturadas, enfim, né? São vários traumas aí, várias feridas emocionais, né? Que impedem a pessoa de vir a ser quem ela quer. E que adulto a gente prepara para o mundo, né, nisso, né? Que a gente tá... Aí eu falo o que para um adolescente desse, né? Para mim é um desafio. Eu falo o que para ele? Ah, eu não posso comprar para você, né? O abrigo não pode comprar para você, né? Vamos fazer o quê, né?
E aí a solução que a gente tem, vamos pedir doação, né? E, poxa, a criança queria, o adolescente queria um novo, né? Ele tem que se contentar com um usado, né? Isso também não é legal, né? Não faz bem para ele, né? Porque eu reforço a marginalização, eu reforço o fato dele ser o coitado, né? Dele ser o excluído, né? Então, ele vai ficando cada vez nesse lugar, né? A gente vai reforçando isso para ele, né? Então, as minhas experiências dentro do SAICA são muito claras, assim, dessas questões raciais. Meu primeiro trabalho, né, quando eu comecei como psicólogo dentro do SAICA, eram três SAICAs, era uma loucura. Eram 3 abrigos num espaço, né? Então eram 60 crianças, né? E em uma desses abrigos tinha uma menina que era ruiva. Ela era branca e ruiva. Não tinha uma vez que vi um voluntário e não queria adotar ela, né? De 60 crianças, a única que era avisada era a ruiva, que era branca. Então, não tem como não olhar para isso, né? Não Sim. tem como você negar. E aí, quando tinha uma criança, né? Como o racismo ele é velado, né? Quando tinha uma criança socializada, que fosse mais alegre, eles falam, nossa, como é educada essa criança, né? Como é educada, né? Porque geralmente as crianças estão bagunçando, estão brincando, estão brigando, né? São crianças dentro do Sim. abrigo, né? E se tivesse uma criança que fosse mais dócil, não sei se é essa palavra, né? É que pesa isso, falar sobre isso, né? Se fosse uma criança menos baderneira, eles falavam que era uma criança mais educada, né? Como se sabe? Para mim isso é loucura pensar nesse viés que educação tem a ver com obediência, né? Uma criança negra, ela é obediente, né? Então, não falava-se isso, né, das bagunceiras, que não falta educação, né? Enfim, é tudo uma questão do olhar das pessoas. Eu tenho várias histórias daquela época, né? Mas recentemente eu vivenciei muito isso com os adolescentes, né? De não querer ir para a escola, né? Quando começou a retomar, né, o retorno às aulas, eles não queriam ir, né? Então, enquanto outras crianças estavam com saudade de ir para a escola, né, com desejo de voltar, daquele ambiente escolar, de rever os colegas, muitas crianças dentro do abrigo não, né? E parte, não vou dizer que exatamente é só isso, né? Mas parte é esse sentimento de exclusão, né? Não só pela cor, mas também pela condição de institucionalização, né? Uhum. Ok. A academia te preparou para esses desafios, Ju? Ou teve alguma coisa que a academia não te passou, assim, ficou faltando? É, assim, a academia, ela traz a teoria, né? E a gente aprende muito, né? Aprende muito sobre as teorias, né? Você lê, o professor te ajuda, te ensina, né? Mas a prática sempre peca, né? Porque a prática, ela tá sempre mudando, né? A cada pessoa que eu atendo, eu tenho que me renovar na minha prática e na minha teoria, né? Então, a teoria que a faculdade ensina é só a base. E na prática as coisas são bem diferentes, né? Eu acho que eu senti que faltou prática para mim, né? Quando eu me formei no último ano, tem os estágios, eu fui fazer estágio em abrigo, né? Eu ia de sábado, ia de domingo, a gente ia ficar com as crianças, fazer algumas atividades, pintava, dançava, brincava. Ficava lá com eles, né? Vendo, lógico que a gente tem um olhar para as questões das relações, a gente tenta vincular, né? Todo fundo tem algo terapêutico. Aí não é só um desenho, a gente está falando de um desenho de uma casa. Para quem mora no abrigo, o desenho de uma casa é um prato cheio, né? Que casa ele vai desenhar? Então, assim, sempre tem esse fundo terapêutico, né? Então, quando eu virei técnico, né? Quando eu ingressei, assim, eu não tinha tempo de sentar para conversar com eles. E aquilo também eu falei, meu, cadê aquela prática, cadê aquele estágio lá que eu conseguia, né? E fora todos os outros desafios, assim, sobre relatório, né? Eu adoro escrever relatório, né? É algo que eu gosto. Mas, assim, eu penei um pouco no início, porque a gente aprende lá o que é um relatório, né? O que é um laudo, o que é um atestado, o que é isso, o que é aquilo, mas ninguém fala assim, o que você efetivamente coloca, né? Você vai
Você faz uma observação, o que você vai relatar? Tivemos aula de observação, né? Mas a prática é bem diferente, né? Porque eu tenho que ter um olhar que complementa o outro olhar. Eu lembro de uma gente falar para mim, você tem que escrever de maneira que o juiz vai entender. E eu pensava, meu, mas não é o meu olhar, o meu conhecimento? Cadê minha teoria, né? Não foi para isso que eu estudei, para falar do meu olhar, das coisas que eu estudei, né? Para poder usar o embasamento teórico para explicar a realidade, né? Para poder minimamente tentar se aproximar dessa realidade, que é muito mais complexa do que o livro. Mas aí falava, não, mas e aquilo me incomodava, né? Eu não tenho que escrever, né? Lógico que eu escrevo para o outro ler, né? Mas eu não tenho que mudar a minha escrita porque alguém especificamente vai ler. Eu tenho que usar assim, uma linguagem clara, eu tenho que usar uma linguagem coesa, mas eu não posso me privar de usar, por exemplo, esse meu olhar, que muitas vezes eu uso termos da psicologia. E para mim é isso, sabe? É usar termos da psicologia porque eu sou psicólogo. E o juiz vai usar termos do direito porque ele é como ele em direito, né? Ele é advogado em última instância, né? E o pedagogo e o assistente social, cada um dentro da sua especificidade, né? Se eu não entendo um termo, cabe sim eu perguntar o que que é, né? Cabe eu procurar entender o que que é, né? Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas se privar disso, se furtar disso, também é ruim, né? Então, a faculdade também não te prepara muito para isso, né? Sobre como você elabora essas questões. Muitas das vezes as interações dentro do trabalho é muito mais complicado do que dos estágios, né? Muito mais complicado do que as teorias, né? É como eu te falei, né? Eu entendo a depressão, o que que é depressão? Ah, tá, é isso. Tem os critérios lá do CID-10, né? Mas a pessoa vem triste por outros motivos, de outras maneiras, né? E aí você fala, mas isso é depressão? Como é que é isso, né? Então, assim, isso me ajuda a não me prender tanto aos termos, né? Lógico que dentro do OBS pede-se o CID, né? Qual que é o CID, né? Sempre tem um CID. Para mim encaminhar para psiquiatra, tem que dar um CID. Eu recebo do médico clínico com um CID, né? Então, tem essa redução da pessoa ao CID, né? Então, assim, são questões que você vai pegando, né? É importantíssimo você estar aberto a isso, você ter parceiros que te ajudem, né? Você estar com um conjunto de pessoas profissionais que consigam te explicar, te contar da experiência deles, né? E às vezes na faculdade falta isso, né? O professor podia sentar e falar, ó, minhas experiências são essas. Eu gostava das aulas que os professores de fato traziam experiências deles, né? Que eles podiam falar, olha, no meu consultório é assim, na UBS é assado, na, né, na vara de infância é de tal jeito, né? Que pode e vai colorindo isso, né? Vai trazendo essa vivência vai aproximando da nossa realidade, né? Porque às vezes a teoria é tão abstrata, né? Ela parece estar suspensa da nossa realidade, né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade foi isso, né? Que primeiro a pessoa observou a coisa, eu observei as relações, uma fala, um sinal, um sintoma. Depois eu teorizei sobre. A teoria secundária é sempre fruto das relações, é sempre fruto da prática, né? E na faculdade a gente faz o inverso. Primeiro a gente olha a teoria, depois a gente vai ver na prática. Aí você tenta encaixar aquilo que você vê na prática na teoria. E aí não dá certo, né? Você vai errar, vai gerar sofrimento, porque não é isso, né? Não se trata sobre de encaixar as coisas que você vê naquilo que você aprendeu. Mas talvez o oposto, né, de encaixar aquilo que você aprendeu nas coisas que você está vendo, né, de procurar aproximar o conhecimento à prática, né, de olhar as relações e tentar observar baseado naquilo que você aprendeu, né. Em psicanálise eu gosto muito de olhar a constituição das pessoas, né, os caminhos que elas trazem a partir das tópicas do Freud, né, nós estamos falando das instâncias do consciente, consciente, né, eu prefiro mais do que o id, o ego, o superego, né. Então, procuro mais olhar as questões, o que são conscientes nisso, o que é inconsciente. Então, assim, eu fundamento o meu olhar, né, mas eu não tento encaixar as pessoas nesses quadrados do CID, por exemplo. Né. Entendo a necessidade, entendo a importância, né,
mas não diz tudo. Tem pessoas que já chegou para mim, um adolescente estava atendendo uma série de sofrimento emocional, ela falou assim, eu sou assim porque meu pai me abandonou, né? Isso a gente estava conversando há meia hora, eu falei, nossa, né? Mó requintado, mó, né, elaborado o negócio. E aí me preocupou, porque eu não posso reduzir a um sofrimento a um simples fato. Contribui, contribui, né? Às vezes é o patogênico aí, é a origem do sofrimento. Mas só explicar isso não resolve, né? Ela podia falar para ela, eu concordo, né? Acho que a ausência do seu pai te deixou muito triste, né? Te deixou desamparada. Mas isso não tapa esse buraco, isso não, né, não cobre isso, né? E às vezes a gente não tem tempo de aprofundar, e às vezes só vai aprofundar depois que você viu que precisa aprofundar. Eu vou ler sobre, né? Então assim, parece que a faculdade é uma grande introdução à vida profissional. E aí você vai correndo atrás conforme vai pipocando. E qual que é a mensagem que você deixaria para a população que vai nos assistir em relação à prevenção do sofrimento psíquico, em relação ao cuidado da saúde mental? Olha, eu falei um pouco sobre isso nessa nossa conversa, né? Eu gosto muito de pensar sobre nomear as coisas, né? Para isso requer uma sinceridade que às vezes é muito pesado, né? Muito difícil ser sincero consigo, né? De poder virar para mim mesmo e falar, olha, eu gosto de fofoca, né? Olha, eu sinto inveja, eu quero que aquela pessoa morra. É muito difícil, porque a gente esbarra em um monte de coisa, né? Uma moralidade de um país que foi colonizado por católicos, de um sistema econômico que atropela qualquer outra coisa que não seja o desejo de comprar, né? Nós estamos falando de uma cultura que não permite que eu sinta, que eu nomeie, que eu verbalize, né? Então, assim, verbalizar é um ato, o primeiro passo concreto, assim, do autocuidado, né? Da prevenção, porque para mim a terapia, né, os atendimentos, eu foco não a canonização da pessoa, né? Eu não quero que ela saia de lá santa, não tem nem essa pretensão, mas que ela entenda os mecanismos, ela entende porque eu tô triste é por causa disso, né? Se eu sinto raiva é por causa daquilo, e eu consigo ter recurso interno para manejar isso. E eu consigo elaborar isso, eu consigo entender que a raiva é porque ele falou isso, porque para mim, quando alguém chama minha atenção, entende que é uma história, né? E essa, como eu falei, para mim é construção, né? Eu falo sempre muito para as pessoas que eu atendo. Ela fala, né, eu sou ansioso, né? Eu não nasço ansioso, eu não acordo ansioso, é uma construção. São vários momentos que vão me reforçando isso, que vão potencializando isso em mim, vão me, né, falei, vai fragilizando o meu viver, assim, eu vou me sentindo frágil, inseguro, né? Eu começo a perder essa confiança nas pessoas, em mim mesmo, enfim, e aí eu vou me tornando ansioso, né? Eu vou me tornando, né? Que como eu muito falei, às vezes isso é um ato revolucionário, que eu nego questões que ultrapassam a minha história, né? Que vai em direção à história da minha geração, da minha família, dos avós, né? Que vai para além disso, vai para além da minha existência, né? E prevenção é isso, né? Eu me conhecer, eu entender onde dói, onde aperta, o que eu sinto, o que eu espero, né? Se você deixar, eu fico falando uma hora aqui, né? É sobre expectativas, né? Sobre projeções, sobre o que eu espero do outro, o que eu espero das relações, o que eu espero de mim mesmo. Entender isso, compreender, resolve. Talvez eu não acorde amanhã perfeito, mas o que eu entenda que às vezes eu espero que minha esposa faça tal coisa, que meu patrão faça tal coisa, que meu vizinho, uma expectativa é minha isso. Só que eu não nomear, se eu não entender que é meu, né, e às vezes nem é meu, né, por isso que eu preciso nomear e dar contorno, quando eu entendo que é meu, eu consigo mexer nisso, porque eu não consigo mexer no que eu não conheço, né, eu não consigo mexer no que não tem contorno, que não tem forma, né? Eu aprendi, né, através das experiências profissionais, né, que ressignificar é isso, né? Eu conseguir dar uma forma para o que eu sinto. Eu voltar naquela situação traumática, entender
que daquela hora eu sentia tal sentimento, e eu posso descolar ele dessa memória. Eu posso fazer com que ele não me impeça de ser feliz, de buscar o que eu quiser, né, de ser quem eu sou, né? Não apaga, né? Uma pessoa que foi abusada, não dá para desabusar dela. Ela vive com esse estigma, com essa ferida, né, o resto da vida. Só que ela vai conseguir entender que ela não precisa sofrer por isso, ela não vai prolongar, ela não vai pedir de se relacionar com as pessoas, né, não só de relações afetivas, mas relações sexuais, né, não vai impedir ela. Então, assim, é sobre se cuidar, né, a prevenção é justamente não esperar ultrapassar um limite que eu preciso de alguém para me cuidar, que eu mesmo consiga me cuidar, né. Acho que é isso. Gratidão, Jo. Muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por esse papo. E parece clichê, mas olha, são conversas muito bacanas, muito, muito. Não sei se era um pouco de saudade. Podia Não, dar muito mais. eu, Vamos eu que fazer mais agradeço. vezes. Claro, vamos, eu agradeço, assim, né, na minha loucura de tentar ajeitar minha agenda, obrigado pela paciência, né, requer um pouco de paciência para lidar comigo, eu falo pra cacete, né, adoro falar, né, mas obrigado pelo convite, eu acho que é isso, né, poder compartilhar, acho que eu falei bastante, né, sobre o que eu penso, né, me reservo o direito de estar errado, de ter falado alguma besteira, então vocês me perdoem, né. Não sou dono da verdade, não é só porque eu sou psicólogo que eu sei tudo, né? Um dos estigmas que a gente falou, né? Mas é isso. Obrigado